Prejuízo greve dos metroviários chega a 33 dias e governo já amarga quase 4 milhões a menos. Previdência, se estados e municípios ficarem na reforma, a economia pode dobrar em 10 anos, chegando a 2 trilhões de reais. Crime macabro. Mulheres acusadas de matar e esquartejar o filho de uma delas seguem presas. A criança de 9 anos estaria atrapalhando o relacionamento das duas. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Cerca de 50 pessoas caíram em um golpe de venda de carros online. A ação criminosa engana tanto o verdadeiro dono do produto anunciado quanto os compradores. O repórter Rodrigo Miranda entrevistou o delegado especialista em repressão a crimes cibernéticos. E ele explica que o mercado online tem lá suas vantagens, claro, todos nós sabemos, mas que é preciso ter cuidado. O Augusto passou um mês pesquisando o carro ideal para ele. Depois de muita procura, encontrou um. Ele viu o anúncio em um site de vendas na internet e o valor logo chamou a atenção. Vendo esse anúncio no valor de R$ 32.500, estava aí cerca de R$ 6, 7 mil reais abaixo do preço de mercado. Eu entrei em contato, ele disse que havia pego o carro numa dívida, porque prestou serviço ao proprietário do carro, no valor de R$ 28 mil, e o proprietário, não tendo dinheiro, resolveu entregar o carro como pagamento. E foi aí que ele conseguiu me ludibriar na questão do valor abaixo do preço de venda. Mas o sonho do carro novo virou um pesadelo. Ele caiu em um golpe em que o estelionatário clona o anúncio e engana o comprador e o vendedor. Augusto perdeu cerca de R$ 30 mil. A possibilidade de estorno, de reaver o dinheiro, ela é muito pequena, ela é ínfima, né? O histórico de pessoas que caem nesse tipo de golpe não é muito animador no quesito ter o dinheiro de volta. O golpe vem se tornando cada vez mais comum. Os primeiros registros da prática no DF são de 2017. Neste período, foram mais de 200 casos. Somente em 2019, cerca de 50 pessoas foram enganadas pelos estelionatários. O delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos explica como funciona o golpe. Alguns criminosos, eles verificam anúncios de veículos, né, e nesses sites de venda de anúncios e fazem anúncios similares, com preços menores. Bom, a partir daí eles começam a receber ligações dos interessados, né, e em algumas situações o criminoso pede para que procure o veículo que está em poder do verdadeiro dono e que fez o verdadeiro anúncio, né? E a pessoa procura esse veículo, olha o veículo, mas acaba fechando o negócio com o criminoso que fez aquele anúncio falso nessas redes, nesses sites de venda. O delegado ainda alerta a população que o dinheiro dificilmente é recuperado e dá algumas dicas básicas para evitar o golpe. Se o produto está mais baixo, com um valor muito mais baixo do que o de mercado, você já pode desconfiar. Bom, o segundo ponto é a hora do pagamento, né? Se você está tratando com Beltrano, que é o dono do carro, e o nome dele está no certificado do veículo, nos documentos, por que você vai depositar o dinheiro na conta de um terceiro? Com certeza, são dicas muito importantes e em nota a OLX afirma que condena as ações criminosas que ocorrem na página e que elas vão contra as regras da empresa. Destacou ainda que quando identificada a irregularidade, a OLX conta com uma equipe especializada que atua sobre as denúncias, deletando os anúncios e banindo os supostos golpistas da plataforma. E olha, um crime que chocou Brasília. Continuam presas as duas mulheres que confessaram ter matado uma criança de 9 anos. Isso foi lá em Samambaia. O caso ficou ainda mais macabro quando a polícia descobriu que a própria mãe da criança não só planejou o assassinato, mas ainda esquartejou o menino. Rosana Cândido e a companheira dela, Cacilda Priscila, foram presas na sexta-feira depois de terem deixado o corpo de Juan dentro de uma mala perto de um bueiro. Já na delegacia, a companheira da mãe da criança revelou o motivo do crime, se é que existe motivo, né? Veja só um trecho. Ela não queria mais ter nenhuma ligação com a família paterna, né? Não queria mais ter nenhuma ligação com a família paterna, não queria mais lembrar dele e não queria nem devolver e nem dar para ninguém. Ela queria isso, queria sumir com ele. Foi isso que aconteceu.
Meu Deus. E olha, o governo passa hoje à tarde por um teste lá no Congresso Nacional. Em um dia em que não costuma ter sessão, em plena segunda-feira, o Senado se reúne para analisar algumas medidas provisórias que perdem a validade nesta segunda, entre elas a do pente fino no INSS. Em outra frente de mudanças na aposentadoria, a base segue negociando a reforma da Previdência. A ideia agora é manter estados e municípios. Se isso acontecer, a economia nos próximos 10 anos deve dobrar, passando de 1 para 2 trilhões de reais. Apenas 4 estados do país têm dinheiro em caixa para pagar aposentados e pensionistas. À exceção de Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, todos os outros, em maior ou menor grau, se endividam mensalmente para conseguir honrar os compromissos. O resultado é um déficit global de quase 100 bilhões de reais, que vem crescendo em média a 10 bi por ano. O vilão do descontrole foi o inchaço da máquina pública. Segundo dados do Tesouro, entre 2005 e 2016, o PIB nacional cresceu pouco mais de 50%, descontada a inflação. Mas no Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Roraima, houve uma disparada de 80% nas contratações de servidores. O sistema não se sustenta. No Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há mais aposentados no funcionalismo do que na ativa. E mais, em média, a aposentadoria deles chega a quase R$5 mil, contra menos de 1.200 pagos pelo INSS. Quanto mais é gasto com os servidores, menos sobra para investimentos, como obras de infraestrutura, metrô e escolas, por exemplo. A equipe econômica sustenta que a solução é a reforma da Previdência. A base da proposta é criar um regime único para trabalhadores da iniciativa pública e privada, além de cobrar mais de servidores que ganham acima de R$20 mil por mês. Mas para que a reforma inclua também estados e municípios, o Planalto quer que governadores e prefeitos façam a defesa pública do projeto e trabalhem por ele. A reclamação é de uma postura dúbia da oposição. Os governadores não estariam se empenhando junto às bancadas no Congresso pela aprovação da proposta. Por isso, no governo e na Câmara, cresce a posição de fazer uma reforma sem incluir estados e municípios, o que forçaria cada governador e prefeito a mudar o próprio sistema de aposentadorias. Após participar de um almoço na casa de um amigo neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que tudo seja feito de uma vez só. Nós gostaríamos que fosse tudo junto, mas como tem partidos que querem que aprovem e eles votando o contrário, está esse impasse dentro da Câmara que eu não tenho nada a ver com isso. Na saída de uma reunião com técnicos da economia, o relator do projeto concordou com o presidente. O que vai manter ou não são os votos. E quem tem votos são os deputados, e nós precisamos respeitar essa autonomia dos deputados. Eles têm mandatos, são eles que vão decidir. Agora, é evidente que o meu desejo é resolver este assunto dos estados e municípios também neste momento. O governador de São Paulo cobrou. A nossa posição é radicalmente contra excluir estados e municípios da reforma da Previdência. E tudo faremos, do ponto de vista político, para influenciar, através das nossas bancadas, para que isso não ocorra. Isso é nocivo ao Brasil, é nocivo ao projeto da Previdência e não representa o interesse majoritário, para não dizer absoluto, dos governadores e prefeitos, que, afinal, representam o interesse do cidadão. O governo quer uma reforma que garanta uma economia para a União de cerca de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Se estados e municípios forem incluídos, o valor sobe para quase 2 trilhões. O ministro da Economia já avisou que assim que a nova Previdência passar no Congresso, vai tomar medidas para incentivar investimentos e empregos. A Caixa Econômica Federal está preparando o sistema para permitir novos saques no Fundo de Garantia, o que injetaria cerca de R$30 bilhões na economia. Paulo Guedes ainda não definiu se a liberação vai valer apenas para as contas inativas, como já aconteceu em 2017, ou se os trabalhadores da ativa também serão beneficiados. Esse aqui é o meu lado, Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. De fato, agora a responsabilidade está no Congresso Nacional, mas é muito importante também os governadores e prefeitos embarcarem nessa articulação, né? Mas aparentemente, sabe, Renata, infelizmente, poucos têm a consciência dessa necessidade, da necessidade da reforma. Grande parte dos prefeitos e dos governadores, mas principalmente dos prefeitos, eles estão mais preocupados com a próxima eleição do que com a próxima geração. Eles têm eleição ou reeleição no ano que vem.
É essa a prioridade deles, né? Então, essa questão de contas estouradas e tal, eles sempre acham uma maneira de ir ao mercado e tomar dinheiro para honrar os compromissos com os aposentados dos municípios e dos estados. Os números são dramáticos. Estados e municípios têm um rombo na conta de previdência de cerca de 95 bilhões por ano. Em 10 anos, isso supera R$1 trilhão, só estados e municípios. A chance que eles têm de resolver isso é pela via da emenda constitucional no Congresso Nacional, até para evitar a pressão nos estados e municípios. Mas eles não estão muito interessados nisso, não. O que eles querem é ganhar a eleição. Que pena, né? E olha, a conta de água mais cara aqui no DF, a CAESB reajustou a taxa de água e esgoto. O aumento de 3,45% está valendo desde sábado. O reajuste foi decidido pela DASA em audiência pública em abril. A estimativa era de um aumento de 5,6%, mas a proposta foi revista. A tarifa da categoria residencial, com consumo de até 10 metros cúbicos por mês, fica na prática R$1 mais cara, passando de R$ 30,40 para R$ 31,40. E você vai ver a seguir, greve do metrô chega a 33 dias e já gerou um prejuízo de quase R$4 milhões. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 42 minutos. O metrô deixou de transportar 800 mil passageiros com a greve que chega a 33 dias. E o prejuízo só cresce. Já são quase R$4 milhões. Em meio a tudo isso, continua o processo de concessão da companhia. Acaba hoje o prazo para que as empresas interessadas em assumir o comando apresentem a proposta. A empresa que vencer o processo vai ficar responsável por tudo, gestão, manutenção e até pela expansão das linhas. Os interessados a assumir a companhia têm até hoje para apresentar o documento à Secretaria de Mobilidade. Quando o edital for finalizado, o Metrô DF deixará de ser uma empresa pública. A informação de que o GDF decidiu entregar a companhia à iniciativa privada veio na semana que os metroviários entraram em greve. Segundo a direção do metrô, entre os dias 2 e 28 de maio, o prejuízo causado pela paralisação é de R$3,8 milhões. O encontro mais recente entre as duas partes aconteceu na semana passada, quando a Justiça do Trabalho decidiu prorrogar por mais um mês a validade do acordo coletivo. A próxima reunião entre governo e metroviários será na quarta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho. Até lá, os trens têm funcionado em esquema especial e apenas 30% circulam na maior parte do dia. Pois é, Cláudio, como foi dito aí, na próxima quarta-feira haverá uma reunião intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Será que teremos aí uma solução para esse dilema? O que a gente espera é bom senso da rapaziada, né? Assim não é possível, o Brasil está em crise, há 13,5 milhões de desempregados. Quem não quer trabalhar, cai fora, né? Tem muita gente aí precisando de emprego. Eles querem ganhar ainda mais do que ganham e trabalhar menos. Essa é a principal pauta de reivindicações dele, diminuir a carga horária. Isso no momento em que o país está em crise, está precisando que cada um de nós se dedique ainda mais ao seu próprio trabalho. É assim que se faz. Pela via do esforço, do trabalho de todos, é que podemos tirar o país da crise. O fato é que para algumas pessoas isso não muda muito, para algumas pessoas que já se habituaram ao sistema da greve até melhorou, né? Mas para a maioria da população que tem sonegados um meio de transporte tão importante como é o metrô, são 160 mil brasilienses que usam o metrô. Essa greve já passou dos limites, né? Mas é lastimável que ela conte com a chancela da Justiça do Trabalho e que acaba transformando uma paralisação em férias remuneradas, mais uma vez. E o governo também estuda entregar o Mané Garrincha à iniciativa privada. O motivo, o alto gasto para manter a arena. Para se ter uma ideia, o GDF vai pagar R$750 mil só com a manutenção do gramado. Veja só. A responsável pela manutenção do gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha será a mesma empresa que realiza o serviço desde 2016. O novo acordo, fechado com a Nova Cap, prevê um custo de R$775 mil. Segundo a companhia, a renovação é prevista em lei por se tratar de um serviço contínuo de manutenção, podendo ser renovado por até 5 anos. O contrato prevê ainda manutenção preventiva dos sistemas de irrigação e drenagem, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Além dos custos com gramado, as despesas mensais do estádio incluem contas de energia,
água, limpeza, reposição de peças, manutenção, entre outros. Segundo a Secretaria de Esporte, os gastos chegam a R$700 mil. Entre shows, jogos e eventos, a Arena arrecadou este ano R$232 mil. Diante da baixa arrecadação, o governo visa mudar as estratégias de gestão do espaço e pretende conceder à administração do local à iniciativa privada. E olha, a 11ª Vara do Trabalho anulou a validade do processo seletivo que contratou 66 profissionais para o hospital de base, isso no ano passado. Na prática, a Justiça manda que o Instituto de Gestão Estratégica demita todos os funcionários e ainda pague uma indenização de R$500 mil por danos morais coletivos. O juiz Renato Vieira de Faria entende que o processo seletivo fere os princípios da administração pública. A contratação deveria ter sido feita por meio de recurso, porque apesar da gestão particular, o hospital recebe recursos públicos. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. A Secretaria de Saúde espera ser notificada para entrar com o recurso. É uma novela essa história do hospital de base, né, Cláudio? É uma novela. Agora, é preciso a gente lembrar o seguinte, o Instituto não é privado, né? Não é particular. Sim. A gestão é pública. O Instituto pertence ao governo do Distrito Federal. É público tanto quanto os recursos que administra. O problema é que a pelegada não se conforma com a transformação que está sendo verificada através desse Instituto de Gestão Estratégica em Saúde, né? que está levando, está implantando no Hospital de Base, no Hospital de Santa Maria, 6 UPAs, para começo de conversa, um modelo de gestão que é vitorioso em vários estados brasileiros, que leva em conta a lógica privada, né, de empresa privada na gestão. Mas tudo é público, né? Os empregados, o instituto que administra e os recursos que são utilizados. A questão é que a gestão privada agiliza os processos, não deixa, por exemplo, que faltar remédios ou material cirúrgico porque demorou na licitação, entendeu? Quer dizer, é tudo muito mais moderno, muito mais ágil, assim como também a exigência com relação aos funcionários. Os funcionários têm que ser assíduos, porque senão tem um ponto descontado. Os funcionários fazem a opção de trabalhar como se trabalhasse no hospital particular, com todas as obrigações daí decorrentes e com todas as consequências também decorrentes de eventuais malandragens ou faltas. É disso que se trata. A pelegada do setor público não se conforma com esse modelo vitorioso. É só olhar para o nosso Hospital Sara. O Hospital Sara, que é referência de qualidade no mundo inteiro, adota esse modelo de gestão. E o que há é essa história de resistência o tempo todo. É preciso esclarecer que a decisão do juiz é de primeira instância, portanto, não implicará em demissão imediata, nem pagamento de coisíssima nenhuma, de multa, nem coisa nenhuma, porque, afinal de contas, o GDF certamente vai recorrer. Tem, além do Tribunal Regional do Trabalho para julgar esse caso, tem também a instância do Tribunal Superior do Trabalho. Combate à dengue. No último sábado, a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros do DF foram às ruas para ajudar na luta contra a epidemia da dengue, que já matou 21 pessoas só este ano aqui no DF. Um novo caso de morte está sendo investigado, dessa vez uma servidora da própria secretaria. Kátia dos Santos, de 45 anos, morreu com sintomas da doença na sexta passada no Hospital de Planaltina. Mais de 1.000 funcionários participaram da ação. O grupo visitou o Guará, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1, Ceilândia e Recanto das Emas. Moradores de Planaltina, a cidade com maior número de casos e de mortes, também receberam as orientações. O que ocorreu esse ano é que, por diversos fatores, principalmente os fatores meteorológicos, o ciclo do mosquito da dengue foi prolongado. E nós sentimos a necessidade, devido ao aumento do número de casos de suspeita de dengue, e seguindo também a determinação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de ampliar as ações do Corpo de Bombeiros de prevenção e combate ao mosquito da dengue. Os militares que participaram da ação foram capacitados para inspecionar casas e orientar as pessoas. Bom dia, amigo. A gente é do Corpo de Bombeiros, a gente está na operação de combate à dengue. A gente está batendo de casa em casa aí para orientar a população e, às vezes, até tirar algum foco de dengue que tiver. Muito importante transmitir às pessoas sobre o seu dever de estar tudo arrumado dentro de casa, né? Assim, das plantas, não ter acúmulo de água.
entendeu? Ele me orientou muitas coisas aqui. Na casa da dona Graça, eles verificaram tudo. E olha que a dona de casa é bem cuidadosa, porque já teve dengue. Tem 8 dias que eu fiquei até internado com a dengue. Aí me perguntam onde eu peguei, a gente não sabe. Então, tipo assim, cada um fizesse a sua parte, ficaria melhor, não é isso? De janeiro a maio deste ano, foram registrados mais de 21.300 casos da doença. Desses, mais de 18 mil são casos prováveis. 21 pessoas já morreram em consequência da dengue. O trabalho de combate continua. O que a gente está fazendo agora é uma intensificação destas ações, até para a gente fazer uma análise epidemiológica mais detalhada. E nós acreditamos que daqui para frente, todas as ações, elas vão continuar e deverão continuar. Agora, é claro, seguindo critérios técnicos, epidemiológicos e científicos, e cada ação com uma metodologia e um propósito diferenciado. A operação ganhou de volta um reforço importante, os carros do Fumacê. Eles ficaram parados durante 24 dias e voltaram às ruas depois de uma vistoria do Ministério Público. De acordo com o MP, o galpão onde a mistura era feita tinha uma série de irregularidades. Para ajudar a população, foram montadas tendas nos hospitais do Varjão, Candangolândia, Itapuã, Planaltina, Estrutural, Sobradinho e Ceilândia. Nesses locais, pacientes com suspeitas podem ser atendidos e receber os primeiros cuidados. E olha, toda a população já pode se vacinar contra a gripe, pelo menos enquanto durarem os estoques da vacina. Até sexta passada, 47,5 milhões de pessoas do chamado grupo prioritário foram vacinadas em todo o país. No DF, pouco mais de 607 mil pessoas procuraram os postos, o que representa 77% do público-alvo imunizado, que inclui crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas e idosos. A meta era chegar a 90%. Mesmo assim, a campanha não foi prorrogada e agora qualquer pessoa pode procurar a vacina. Os idosos foram os que mais se vacinaram, chegando a 100% da meta da Secretaria de Saúde. Os militares representam a menor cobertura, com 56,5%. E você vai ver a seguir, gêmeas que viviam unidas pelo crânio comemoram 1 aninho de vida com um presentão. Receberam alta hoje. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 55 minutos. Depois de 36 dias, as gêmeas siamesas Mel e Liz receberam alta do hospital hoje de manhã. A liberação foi assinada pelo médico Benício Otton, coordenador da equipe que realizou cirurgias das gêmeas. As irmãs celebraram o aniversário de 1 ano neste fim de semana, com direito à comemoração com o tema Festa Junina. Vestidas a caráter, Mel e Liz aproveitaram a festa com a família e a equipe médica do Hospital da Criança de Brasília, onde estavam internadas. A Mel foi a primeira a receber a alta da UTI. Uma semana depois, foi a vez da Liz ser liberada. E o reencontro das duas, tão esperado, aconteceu. Mel e Liz foram separadas aos 10 meses de idade em uma cirurgia que durou 20 horas e contou com mais de 50 profissionais. Este foi o primeiro caso de separação de siamesas aqui no DF e o terceiro no Brasil. Um belo presente de aniversário, né? Muita saúde aí para elas duas. E o Banco Central prepara um pacote para estimular os consumidores a fazer o uso consciente do dinheiro e evitar endividamentos. Uma das medidas é a inclusão no currículo das escolas de aulas práticas de educação financeira. Nesta escola particular em Brasília, as crianças aprendem desde cedo a importância da saúde financeira. Aos 10 anos, o Alexandre sabe que, guardando um pouco da mesada agora, ele poderá realizar um desejo lá na frente. Quanto que você já tem até agora? Tenho R$ 377. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Pretendo trocar em euro ou ajudar a pagar na passagem para ir para a Itália, que é meu sonho. O Banco Central quer incentivar as escolas a incluírem no currículo aulas práticas de educação financeira. Mais do que ensinar a fazer contas, planejar os gastos e poupar dinheiro. O objetivo é formar futuros consumidores conscientes. Também faz parte do pacote de medidas lançadas pelo banco criar um projeto piloto voltado ao público de baixa renda, com orientações de como administrar melhor o orçamento, que para muita gente é apertado. O Júnior sabe bem como é viver com a corda no pescoço. Tá complicado, você ganha 1.000, o cartão de crédito é 3.000, você precisa usar, vira uma bola de neve, com certeza. De acordo com uma pesquisa da Unicamp e da Associação Brasileira de Educadores, com 2.000 funcionários de 100 empresas,
81% afirmaram depender exclusivamente do INSS para a futura aposentadoria e só 19% se prepararam economicamente para o futuro. 16% conseguem pagar as contas com o salário e planejar os gastos com antecedência, enquanto que o restante enfrenta dificuldades para lidar com o dinheiro, sofre prejuízos ou não entende de finanças. Esse economista explica que, sem informação, a população não sabe fazer as escolhas certas, o que contribui para os altos índices de endividamento. Primeira coisa chamado palavrão, planejamento financeiro, que é anotar tudo, o que é gasto indispensável e o que é gasto supérfluo. Depois, quando ele sair para a compra, ele usar a regra dos 3 sim. Qual é a regra dos 3 sim? Ele dizer assim, será que eu preciso desse bem, dessa mercadoria? Tenho dinheiro? Tem que ser agora? Então, se ele atender esses 3 sim, ele pode comprar. Aprender a ganhar dinheiro, como gastar e como poupar são as principais dicas para ter uma saúde financeira. E apesar da pouca idade, a turma já aprendeu a lição. Quem é que tem um dinheirinho para me emprestar? Coisa boa, hein? E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote nosso número 999769204. E o Band Cidade Primeira Edição termina aqui, mas antes um recado importante. Amanhã não tem o Band Cidade Primeira Edição, tudo por causa da partida entre França e Estados Unidos pelas oitavas de final do Mundial Sub-20. A gente volta a se encontrar na quarta-feira, no horário de sempre, 12h30. Eu espero você. Fique agora com Bruno Mendes e Dani Pança, com os donos da bola. Tchau, tchau.